Olá, como vamos? Mais um dia para a graça e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Gênesis capítulo 24. Abraão busca esposa para Isaque. E Abraão era velho e bem avançado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Ele não queria que o filho procriasse, tivesse casamento com mulheres da redondeza onde eles estavam habitando. Ele queria pessoas em volta da família dele, fosse da mesma família, do mesmo local. Mas traz a minha terra e a minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Tipo, vá à minha terra, à minha parentela, e toma uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste. Tipo, se a mulher não quiser vir, eu vou levar teu filho para a terra de onde você veio? E Abraão lhe disse: cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que falou comigo, e que jurou para mim, dizendo: a tua semente eu darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre deste meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez os seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser: inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder: bebe, e também darei de beber a teus camelos, essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida a Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem. Nem homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço, e encheu seu cântaro e subiu. E o servo correu para encontrá-la, e disse: permita-me, rogo-te,
beber um pouco da água de teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre sua mão. Ele deu de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse: eu também tirarei água para os teus camelos, até que tenham bebido. E ela se apressou e esvaziou o seu cântaro no coxo, e correu novamente para o poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos, e o homem estava admirado de vê-la, e ficou em paz para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que, quando os camelos haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de meio ciclo de peso e 2 braceletes para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem tu és filha? Dize-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nós alojarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse além disso a ele: nós temos tanto palha quanto forragem suficiente e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça e adorou ao Senhor. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado o meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu, estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e seu nome era Labão. E Labão correu até o homem, junto ao poço. E aconteceu que, quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé, junto aos camelos diante do poço. E ele disse: vem, bendito do Senhor, porque estás de pé aí fora. Pois eu preparei a casa e lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e ele desatou os seus camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar seus pés, e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer. Mas ele disse: não comerei até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: fala. E ele disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande, e ele lhe deu rebanhos e gado, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos e jumentos. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho a meu senhor quando ela já estava velha, e a ele deu ele tudo que possui. E meu senhor me fez jurar, dizendo: tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à terra de meu pai e à minha parentela, para tomar uma mulher para meu filho. E eu disse a meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então tu estarás livre deste meu juramento, quando fores a minha parentela, e se eles não te derem estarás livre do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço, e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão,
se agora tu fizeres prosperar o meu caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água, e acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela, dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber, e ela me disser, bebe tu, e eu tirarei também para teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com o seu cântaro no seu ombro, e ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse, permite-me que eu beba, rogo-te. E ela se apressou e baixou seu cântaro de seu ombro, e disse, bebe, e eu darei de beber também aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei, e disse, de quem tu és filha? E ela disse, a filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E eu coloquei o brinco sobre a sua face, e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça, e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com meu senhor, dizei-mo, e se não, dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram, a coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vai, e deixa que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se à terra. E o servo trouxe jóias de prata e jóias de ouro, e vestes e os deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também a seu irmão e a sua mãe, e eles comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite, e se levantaram de manhã. E ele disse, envia-me a meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram, deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso ela irá. E ele lhes disse, não me detenhais, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho, envia-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram, chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca. Eles disseram, tu queres ir com este homem? E ela disse, eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Aleluia! E eles abençoaram Rebeca e lhe disseram, tu és nossa irmã, seja a mãe de milhares de milhões, e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou e suas donzelas, e a montaram em seus camelos, e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca, e foi pelo seu caminho. Isaque veio do caminho do poço Beer-Lahai Roi, pois ele habitava na terra do sul. Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo, que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito, é meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa.
e ele a amou. E Isaac foi confortado após a morte de sua mãe. Aleluia! Curtam, comentem e compartilhem. Compartilhem pelo menos para 3 amigos seus para ouvir esta palavra. Amém? E até a próxima.